Eu também consigo perceber a flexibilidade e adaptação a mudanças. Nós percebemos e nós vimos na aula passada que mudança é uma coisa muito constante no mundo corporativo. Isso acontece todos os dias. A cada dia a gente muda, principalmente dependendo do negócio. Nós fizemos um trabalho sobre empresa de telecomunicações. É um dos ramos que mais muda no mercado, até em virtude dos concorrentes. Nós oferecemos o mesmo produto, então precisamos ser sempre muito mais competitivos. Enfim, e eu preciso perceber dentro dessa avaliação, dentro desse instrumento, se os meus profissionais são flexíveis à mudança, porque isso acontece com muita facilidade dentro das empresas. E preciso perceber também se o meu profissional, ele tem a orientação para resultados, né? Ele é orientado para isso, ele se preocupa com os resultados organizacionais, com o que a empresa vai ter, com o que a empresa vai desenvolver, com os resultados que ela vai ter, enfim, é também uma forma de perceber. Na verdade, eu trago essa figura do iceberg até como forma de a gente entender um pouco mais sobre essas questões que devem ser vistas, né? Nós vimos que o iceberg ele só mostra uma pontinha e o restante fica dentro do mar. E a avaliação de desempenho é isso. Eu consigo ver só o superficial do meu funcionário, mas quando eu vou analisar, vou procurar, vou entender, eu vou ver algo mais que até então não está tão visível aos meus olhos. O que é que eu percebo mais na avaliação de desempenho? Consigo perceber quais os meus profissionais que possuem uma certa liderança em relação aos outros. É aquele profissional que vai lá, que começa a perceber as situações da organização, quais são as propostas que podem melhorar alguma situação da empresa, e ele vai, toma a frente e conversa com seus líderes, enfim. É aquele profissional que realmente se mostra um líder, não é? E isso independe de formação, independe de qualquer coisa. Isso é uma questão que vem de dentro, é nato, né? Consigo também perceber a responsabilidade, se as pessoas que estão trabalhando na minha empresa são tão responsáveis quanto deveriam ser, né? Se são pessoas que conseguem bater as metas que são estipuladas, que entendem essas metas e tentam organizá-las e chegar até elas da melhor forma possível, de forma eficiente, de forma eficaz. Enfim, eu consigo perceber exatamente o nível de responsabilidade e de comprometimento que os meus funcionários possuem dentro da minha empresa. Eu consigo também perceber a delegação. As pessoas que trabalham comigo, elas conseguem delegar atividades ou conseguem ser delegadas, receber atividades e fazer com tamanha eficácia, né? Eu consigo perceber também a tomada de decisão. Algumas pessoas são muito indecisas, né? E eu preciso entender por que é que são indecisas. Mas aí eu tenho como perceber na própria avaliação de desempenho o nível de tomada de decisão dessas pessoas. Normalmente quem tem uma liderança mais visível, mais apurada, também consegue ter com mais facilidade a situação, resolver situações voltadas para a tomada de decisão. Eu consigo perceber também o autodesenvolvimento. E o que é o autodesenvolvimento? Hoje é importante a gente saber que o mercado de trabalho, o que é válido para ele é o conhecimento que a gente tem e a competência que a gente tem para desenvolver as coisas. Mas conhecimento e aprendizado é uma coisa que a gente não pode esperar só da organização. É o caso de vocês, por exemplo, que estão buscando aí se especializar em administração, no curso técnico de administração. E isso partiu, acredito que de todos vocês, o desejo de aprender. E é isso que as empresas percebem também. Se a gente tem essa vontade de se desenvolver, de conhecer mais, de conhecer situações que sejam voltadas para o nosso negócio. E isso tem a ver com cursos que eu faço fora, com palestras que eu assisto, enfim, uma série de questões que podem proporcionar o meu aprendizado. Isso é o autodesenvolvimento. E a capacidade de negociação. Negociar é uma coisa muito importante, né? De repente foi pedido para você uma meta que é inatingível, você não consegue bater. Realmente é fora do comum. Inclusive no nosso vídeo tem um bonequinho que diz, né? Mas as metas estavam muito além do meu alcance. E aí vem a capacidade de negociação e de dizer, olha, essa meta realmente está muito difícil, essa meta não dá para mim, vamos tentar reverter, vamos diminuir, vamos aumentar, enfim, isso é negociação, né? E o que a gente pode ver mais, né? Olhem como essa ferramenta de avaliação de desempenho, como ela é rica, né? O que eu posso ver mais? Eu posso perceber como é que as pessoas trabalham em equipe. Trabalhar em equipe não é fácil, né? Porque as pessoas pensam diferente e a gente quer sempre que as pessoas pensem igual a gente, o que nunca vai acontecer, né? Então, eu consigo perceber como é que as pessoas interagem, como é que elas trocam experiências, como é que elas fazem atividades em conjunto. Então, é uma forma de trabalho em equipe que eu consigo perceber se isso está sendo observado ou não.
eu também tenho acesso a perceber como é a capacidade das pessoas para a solução de problemas. Algumas pessoas, às vezes, quando percebem um problema muito grande, se desesperam, é aquela confusão, né, chegam até a adoecer. E, através da avaliação de desempenho, claro que também no acompanhamento sistemático, né, com o tempo, eu consigo perceber se, diante dos problemas, essa pessoa consegue se segurar, consegue ficar tranquila, consegue pensar no resultado e não dar só foco para o problema. E também consigo perceber a administração de conflitos. Que conflitos são esses? Podem ser conflitos entre as pessoas, de repente a própria equipe está vivendo em conflito e tem alguém que possa ir lá tentar administrar, ou até mesmo vários profissionais da própria equipe são capazes de administrar esses conflitos e chegar à resolução disso tudo sem nenhum problema. Então podem ser conflitos com as pessoas da equipe ou conflitos com a própria organização. Às vezes são os meus conflitos pessoais que se juntam com os conflitos da organização. Então olha a confusão, né? Então, é uma forma também de observar. E, por fim, o que é que eu consigo enxergar mais dentro disso tudo? Primeiro, a iniciativa. É muito necessário que os profissionais de recursos humanos, em especial, tomem iniciativa. Né? O profissional hoje ele não pode esperar que a empresa faça tudo. Se ele consegue perceber, e se ele observa uma oportunidade de melhoria, ele tem que sugerir, ele tem que mostrar que é viável fazer, que é interessante, que vai ajudar a organização a atingir o resultado que ela tanto quer. Consigo também ver a proatividade. O que é a proatividade? Tem muito a ver com a iniciativa. Iniciativa é porque eu vou lá e faço. E a proatividade também. Eu não espero que ninguém faça por mim. Eu tenho uma meta a fazer, a cumprir, eu sei que ela tem que ser feita e eu vou lá e faço também. Não vou esperar que ninguém faça por mim. E nem vou esperar que alguém me diga que eu tenho que fazer, né? Então eu vou lá e faço. Também tenho como perceber a criatividade e a inovação. Criatividade e inovação hoje é a chave do profissional, é a chave do negócio. Se a gente não consegue ser criativo dentro da organização em que a gente hoje pertence, talvez isso não seja tão bom para nós enquanto profissionais. Por quê? Que criatividade é essa? Depende, pode ser, a empresa está passando por um problema e você conseguiu, com a sua criatividade, pensar numa solução. Criatividade é isso, né? E também eu tenho como perceber o foco entre planejamento e organização das pessoas que trabalham na minha equipe. Eu preciso perceber se a pessoa consegue planejar e consegue ser organizada, né, e se organizar para fazer determinada atividade, cumprir o planejamento que por ela foi cumprido, né? Essas são todas as chaves e tudo que eu posso avaliar, tudo que eu posso perceber nesse instrumento tão rico que é o de avaliação por competências. Billy, pode colocar o slide de novo, por favor? Porque aí, só para as pessoas fixarem um pouco em todos esses tópicos, inclusive as figuras que dão para a gente pensar um pouco e relembrar, né? A liderança, tem aí o Bernardinho, né? Responsabilidade. Olha o time do Brasil aí de vôlei como é que tá, né? Dando show. Né? Uma equipe bem integrada, pelo que a gente percebe. E a criatividade, né? Montar um quebra-cabeça. Quebra-cabeça é complicado, viu? É difícil, mas a gente consegue quando a gente pensa, quando a gente tem uma iniciativa, quando a gente é proativo, enfim. Mas e as nossas perguntas? Como é que estão as respostas? Vamos lá, estou esperando que vocês mandem para que a gente possa interagir um pouco mais na aula, né? E aí o vídeo foi muito rico, eu tenho certeza disso. Bom, então, a avaliação de desempenho, ela é uma consequência do estado motivacional e do esforço individual para realizar a tarefa e atingir objetivos. Ou seja, eu não posso fazer uma avaliação de desempenho a qualquer momento, a qualquer hora, chegar para o meu funcionário e dizer, olha, hoje nós vamos fazer sua avaliação. Não pode ser assim, porque também depende muito do estado motivacional e emocional da pessoa, né? Normalmente, as empresas, muitas vezes, dizem para os nossos funcionários, olha, você está desmotivado, né? Mas o que é que leva um funcionário à desmotivação? Isso tem que ser percebido pela organização, tá? Será que não tem aí alguma coisa que a empresa está deixando de fazer para que essa motivação não esteja em alta? Enfim, e para que eu possa fazer uma avaliação, eu preciso também olhar para o clima, para o estado da organização, tá? E é uma satisfação obtida pelo indivíduo, né? Funciona como um reforço positivo. Eu falei no início que ela tinha caráter orientativo, né, para um novo desempenho, enquanto a insatisfação ou frustração funciona como um reforço negativo. E aí a gente viu, vou voltar um pouquinho para o nosso vídeo, nós vimos que, em um determinado momento, né, o possível funcionário, ele de repente fica tão preocupado que ele adoece, né, porque ele não consegue bater as metas que são pedidas naquele momento da organização, enfim. Ele cita que são situações que estão muito além do que ele pode fazer
e ainda assim ele tenta fazer, mas não consegue. E a gente percebe também que chega um momento que ele desiste, que ele vê que a avaliação é uma coisa que é muito ruim para ele, né? Mas por que é tão ruim? O que é que está acontecendo? Será que a organização em algum momento viu isso?